Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nexus, um espaço criado para unir ciência, carreira e comunicação de alto impacto, tanto dentro do ecossistema da saúde como dentro da indústria farmacêutica. Eu sou o Felipe Lima, fundador da Nexus Treinamentos. E hoje eu recebo Diego Santos. Diego, é um grande prazer ter você aqui para esse bate-papo e já faço a primeira pergunta. Antes da indústria farmacêutica, quem era o Diego profissionalmente e o que te atraiu para esse mercado, Diegão? Felipe, primeiro um prazer estar com você aqui, prazer estar com todos que vão poder acompanhar esse podcast. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho sobre a minha carreira e sobre uma paixão que a gente divide, que é o mercado de saúde e indústria farmacêutica. Antes de eu começar na indústria farmacêutica, na verdade eu comecei antes de representante, eu fui estagiário na indústria farmacêutica, numa grande multinacional, que é que eu estou hoje ainda, e minha cabeça, quando eu comecei a faculdade, era de trabalho. Comecei a faculdade de propaganda e marketing. Eu gostaria de trabalhar numa agência. Quero trabalhar numa agência de propaganda. E eu fiz um curso numa grande instituição em São Paulo, na ESPM, e lá eu fiz um curso de marketing. Antes de começar a faculdade, eu conheci a Novartis, porque uma pessoa da Novartis, que eu nunca mais encontrei, fez esse mesmo curso que eu. E eu comecei a entender como que marketing e indústria farmacêutica se conectam, né? Eu tinha 18, 19 anos. Comecei a faculdade, queria trabalhar em agência, e o que me levou para a indústria farmacêutica foi que o meu sonho era comprar um carro. Eu queria muito comprar um carro. E na época, isso em 2007, o CEE, que era uma instituição que apoiava estágio, ele falava que se você tivesse um carro, você poderia trabalhar como representante na indústria farmacêutica. Eu me inscrevi no CEE e tive a oportunidade de entrar na Novartis, que é uma grande companhia, que é onde eu trabalho até hoje, como estagiário propagandista, a gente chamava, né? Então, o que me trouxe, o que eu costumo brincar, que foi o desejo de comprar um carro, porque eles tinham a necessidade de você ter um carro para começar a trabalhar na indústria, e foi o que me trouxe até aqui. E eu me apaixonei por esse mercado, me apaixonei pelo impacto que o meu trabalho, junto com de outras pessoas, pode causar. E estou aqui até hoje, muito feliz. Que legal. E super interessante, Diegão, que eu também entrei pelo CAA em 2000, né? Então, foi super importante, né, naquela época, ter essa oportunidade de entrar como estagiário e a gente ter essa oportunidade também de construir essa carreira na indústria farmacêutica. E no início, qual foi o seu maior desafio para ganhar espaço dentro da indústria como neófito, né? Então, é um desafio grande. Então, qual foi o seu principal desafio? Acredito que muito jovem, eu era muito jovem, começando praticamente minha primeira experiência profissional, né? E aí você vai trabalhar numa grande corporação, numa função que parece que é uma função que passa muito por relacionamento, como que você conecta a mensagem que a indústria farmacêutica gostaria de transmitir aos médicos, com muita ética, mas eu tive que também me transformar numa pessoa com conhecimento técnico apurado. Desde toda a minha formação, escola, faculdade, a parte mais técnica nunca foi a minha maior fortaleza. E a indústria farmacêutica, começar na indústria farmacêutica como representante, eu precisei desenvolver muito meu conhecimento técnico. A parte de hoje, eu trabalho com imunologia. Imagina, é um tema super complexo, não é simples. Mas você precisa estudar. Eu tive um chefe, foi meu primeiro chefe, que me contratou como estagiário, e ele falava, às vezes eu tenho a impressão que a gente é pago para estudar. E eu concordo e eu gosto dessa analogia, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com as mensagens que a gente gostaria de transmitir para o mercado. E eu precisei me transformar em alguém com um conhecimento técnico apurado, né? Esse foi o meu maior desafio, para conseguir fazer um bom trabalho. Que legal, Diegão. E eu tenho um curso preparatório para consultor técnico da imunologia e eu sempre cito esse tripé que um consultor precisa ter para trabalhar na imunologia. A parte científica é bastante robusta, Sim. porque hoje a gente tem um leque gigante de medicamentos imunobiológicos. Sim. A diferença de um para outro é mínima, então quanto mais conhecimento científico, mais sucesso você vai ter ali na frente do médico. A questão da gestão de contas, por Sim, ser perfeito. medicamentos
acesso dependente, né? O paciente vai conseguir os medicamentos ou pela saúde suplementar ou pelo Sistema Único de Saúde, né? E conhecer esse sistema de saúde brasileiro, Perfeito. seja ele público ou privado. Então, essa parte do científico está aí dentro desse tripé que um consultor técnico, na minha opinião, precisa ter para ter sucesso, né, na carreira dentro da imunologia. Sim, eu concordo e acredito que essas habilidades, elas são as habilidades atuais. A gente teve um presidente na empresa que eu trabalho hoje que um dia eu perguntei para ele, tive a oportunidade de fazer um one-on-one com ele e perguntei o que ele considerava que o consultor do futuro, quais habilidades ele considerava que o consultor do futuro precisaria ter. Essa pergunta foi lá na pandemia, em 2020, e ele respondeu exatamente isso. Precisa ter uma parte técnica como um consultor técnico, você precisa ter conhecimento sobre a parte de gestão, de jornada do paciente. Perfeito. E conhecer também sobre acesso. Como que funciona? Adianta grandes empresas terem os melhores tratamentos se a gente não conhecer e não puder fazer esses grandes tratamentos chegar realmente a quem mais precisa, que são os pacientes? Então você precisa dominar essa tríade, eu concordo com você. Não, perfeito, perfeito, Diegão. E o nosso trabalho, falando do consultor técnico, ele vai iniciar na hora da prescrição do médico. Então, eu sempre falo que o acesso, a gente tem as áreas de acesso nas empresas, mas o acesso é dever de todos. É isso aí. Então, a gente tem como obrigação, como propósito, encurtar a jornada do paciente, tirando todo tipo de atrito, né, da prescrição até Perfeito. o acesso efetivamente. E a gente vê muito nas empresas, infelizmente, a gente ainda vê um consultor falar, não, gerei a demanda, agora o trabalho é do acesso. Não, gente, tem a área de acesso, mas o acesso é um dever de todos, porque a gente tem o paciente no centro sempre. Então, muito, muito bacana. Diegão, na sua carreira, você teve algum mentor, um líder específico, assim, que lhe ajudou, né, na sua carreira? Sua carreira é uma carreira de baita sucesso, então lembro muito bem você como representante, você como consultor, o seu desejo de ser gerente distrital, depois gerente de inovação, depois gerente de marketing numa carreira internacional no Canadá, espetacular, e agora voltando para a inovação. Você teve algum mentor que te ajudou nessa carreira tão brilhante, Diegão? Felipe, eu acho que eu tenho até dificuldade de falar que exatamente um mentor. Eu até gostaria de citar o nome de mais de uma pessoa. O primeiro, com certeza, foi a pessoa que abriu as portas para mim, para o mercado farmacêutico, para ser estagiário, que depois foi quem me promoveu também, a representante, que é o Vitor Porto. Imagina que ele trabalhou 42 anos na mesma empresa. Eu aprendi a ser um apaixonado por esse mercado, pela empresa e até pela função de gerente distrital. Talvez 10 anos atrás, o meu sonho de vida era, não, quero ser gerente distrital e é o que eu vou fazer para o resto da minha vida, porque essa pessoa, o Vitor, ele era um exemplo para mim, trabalhou 42 anos, e eu lembro das primeiras mensagens dele para mim quando eu comecei na indústria. Ele falava, Diego, aqui nessa empresa você pode ser o que você quiser. Você precisa construir isso, mas você pode ser o que você quiser. E eu nunca esqueci disso e eu gosto de transmitir a mesma mensagem para outras pessoas, e realmente minha carreira aconteceu muitas coisas. Eu me sinto um profissional que tem muitas oportunidades de desenvolvimento. Isso não está ligado a dinheiro, não está ligado a cargo, está ligado ao quanto eu me desenvolvi. Depois, a pessoa que tirou, assim, que mudou um pouco da minha cabeça sobre ser um gerente distrital e trabalhar na área de marketing, aí foi a Bianca Cormanic, que ainda trabalha na mesma empresa que eu. E um dia eu conversando com ela falou assim, eu quero atingir um outro nível de liderança, ainda em campo, em vendas. E ela olhou para mim e falou assim, e por que não marketing? E a minha primeira conversa com ela foi, não acho que não é isso, acho que não é marketing, não. Eu faço um bom trabalho no campo, eu acho que eu tenho uma boa performance aqui, eu tenho certeza que eu posso atingir um outro nível de liderança, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu fui conversar com alguns gerentes de produto da Novartis naquele momento, e aí falei com a Maiara na época, que era uma par minha depois, e comecei a entender e ver sentido naquilo, que aquilo traria para mim muito desenvolvimento. Eu lembro que as palavras da Bianca foram, Diego, isso vai te trazer muito mais pluralidade. Que legal. Você vai entregar muito mais. Se você vem para a área de marketing hoje, que talvez não seja onde você tem mais conhecimento,
mas você traz toda a sua expertise de campo, você vai colaborar muito para o time e você vai desenvolver outras habilidades. Depois, ela era minha chefe na época, ela falou assim, depois, se você quiser voltar para o campo, para uma gestão de campo, aí eu vou te ajudar também a fazer isso, mas eu acho que você vai voltar muito mais capacitado, com um conhecimento muito melhor. E eu me apaixonei pela ideia e a gente construiu isso e eu fui para marketing. Algum tempo depois, ela me perguntou, Diego, você ainda tem o desejo de voltar para o campo? Eu falei assim, não quero, não, a princípio não. Eu acho que as funções de marketing dentro de uma grande corporação, ela te abre muitas portas. É um nível de exposição muito alto e você é testado a todo momento. Então, eu gosto do que isso me traz, me desenvolve. E no meio desse caminho, eu tive outros dois líderes que eu considero muito, que foram o Alex Kalu, que você trabalhou junto também, e o Ricardo Nascimento, que foram os líderes que me desafiaram ali ainda na parte de gestão de equipes, a ter um conhecimento analítico mais apurado. Então eu precisei desenvolver muito como eu faço uma análise de mercado, de conta. O meu primeiro ano em gestão foi muito difícil e eu recebi esses feedbacks e eu fui aprofundando meu conhecimento na parte analítica e é graças ao desafio deles, assim, e foram os caras com quem eu aprendi mais gestão e parte analítica também. Que legal, muito legal. E fica a mensagem: você pode chegar aonde você desejar, aonde você quiser. E tá aqui o Diego como um grande exemplo disso. Diegão, e que habilidade você precisou desenvolver mais rápido, né, para crescer? Ciência, comunicação ou a visão do negócio como um todo? Eu gosto de pensar que todas as três são importantes, mas comunicação é algo que mexe muito comigo, assim, até hoje. Eu acho que eu consigo ser um bom comunicador, mas eu estudo ainda muito comunicação. Eu estudo qual é a melhor forma de passar uma mensagem. E hoje a inteligência artificial ajuda bastante também, né? Até para você treinar o seu pitch. Você pode ter uma excelente mensagem. Se você não conseguir comunicar da forma certa com o público que é diverso, eu sempre digo isso na empresa. Quando você vai comunicar com a massa, você vai comunicar com muita gente, você precisa entender quem é seu público. E você precisa entender como que se adapta a sua mensagem. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gosto muito, que a pessoa só consegue trazer simplicidade se ela tiver profundidade. Então, se você tem profundidade sobre um tema e você tem uma habilidade de comunicação, você torna simples aquela mensagem para o público que vai ouvir. Então, eu gosto muito de sempre pensar sobre isso. É legal que Gustavo Caetano é mineiro, ele é um mestre quando se fala em inovação, e ele fala que inovação é isso, é simplificar, é simplificação, não é reinventar a roda, é melhorar algo que já existe. Então, realmente, essa questão da simplificação é importantíssima. E falando em comunicação, Diegão, falar um pouco da Nexus Treinamentos, né? É uma empresa que nasceu justamente com esse propósito de unir ciência e comunicação. Então, eu faço parte da Nexus com a minha bagagem de 20 anos na indústria farmacêutica, grande parte na imunologia, né, na alta complexidade. Então, eu tenho todo esse know-how do mercado, participei de centenas, né, de mini-meetings, speaker trainings. Nós temos médicos especialistas, né, tem um médico especialista na dermatologia, um médico especialista na reumatologia, um médico especialista na gastro, e temos 2 professores de comunicação que também são professores das maiores escolas de comunicação do Brasil, como ESPM, Fundação Dom Cabral, FGV, IBMEC, COPEAD no Rio de Janeiro. Então, o propósito da Nexus é treinar esses médicos, speakers da indústria farmacêutica, conectando ciência com comunicação de alto impacto. Então, eu chamo método Nexus, que é um método totalmente disruptivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conhecer mais a Nexus, já que a gente entrou aí no tema comunicação e inovação. Diegão, essa experiência no Canadá, fala um pouco sobre ela, deve ter sido incrível, né? Ter esse contato com esses projetos mais globais, e o que mais te surpreendeu na diferença entre o Brasil e o cenário internacional, porque foi uma experiência no Canadá, mas você teve acesso a várias informações globais. A gente estava falando aqui em off, né, antes de começarmos a gravar. Fala um pouco dessa sua experiência.
Olha, foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi um desafio, foi algo que eu consegui construir dentro da companhia. Quando surgiu essa pergunta para mim lá atrás, você gostaria de voltar para uma função de campo? Eu falei assim, não, eu gostaria de ter uma experiência internacional. Isso é algo totalmente diferente do que eu podia imaginar quando eu comecei na indústria farmacêutica com 19 anos. E eu vi que a função de marketing que eu estava ali como gerente de produto me abriu muita exposição internacional. E eu comecei a ser vocal nisso, né? Eu falei, olha, eu entendo que tem alguns desafios aqui, algumas oportunidades de desenvolvimento que eu posso entregar aqui no Brasil, mas eu gostaria de ter uma oportunidade internacional. E comecei a me aplicar para algumas posições, tive apoio dos meus líderes. Hoje o meu líder ele não é brasileiro, hoje meu diretor ele não é brasileiro, ele é italiano. E também faz parte desse desenvolvimento de você trabalhar com uma pessoa que tem uma experiência internacional. E ali os meus líderes na Lacan, América Latina e Canadá, me ajudaram e falaram, tem uma posição no Canadá, dentro do mercado que você já conhece, de imunologia, mas é uma outra indicação, tal, você vai precisar conhecer. Eu conheci num congresso a gestora dessa posição, Uhum. né, uma canadense, e ela começou a me passar um pouco mais sobre a posição e eu me apaixonei pela oportunidade de desenvolvimento. O que eu trago de reflexão foi muito interessante. O final disso, para mim, foi: olha, eu me considero um profissional muito melhor hoje. Você trabalhar totalmente fora da sua zona de conforto. Quando eu sentei a primeira vez no Canadá, que tive a oportunidade de ir para lá, pensei: olha, eu já domino a minha posição, eu domino esse mercado. É um outro idioma, que talvez é um pouco mais de adaptação de como que em outro idioma, como que você consegue ainda ser convincente, comunicar bem, que não é simples. Aham. Mas não, era mais do que isso, era você trabalhar numa cultura diferente, pessoas diferentes, que se comunicavam diferente. Eu lembro de uma vez tentar comunicar algo, uma mensagem que eu estava super acostumado a fazer no Brasil, e lá falando assim: hoje eu acho que é melhor aqui a gente ser um pouco mais direto, porque o nosso time é menor. Eu falei, beleza, capturado, vamos fazer dessa forma Aham. agora, vamos menos emotional selling e ser mais direto. E trabalhar fora da zona de conforto, assim, me desafiou muito, sabe? Em outro idioma. O mercado de saúde no Canadá, ele funciona de uma forma totalmente diferente. O mercado do Brasil, ele é mais complexo porque ele é muito dinâmico. O tempo inteiro você tem uma mudança no mercado de Aham. saúde no Brasil. Uma grande corporação, uma grande empresa, uma grande operadora compra um grupo de hospitais, ou vice-versa. No Canadá você tem um mercado público e mercado privado. Você tem um longo tempo até você conseguir realmente reembolso no Canadá. A hora que você consegue, você só vai discutir se é primeira ou segunda linha, mas pronto. O paciente não tem mais desafio de acesso. E algo que eu entendi que funciona muito bem no Canadá é as empresas, não só a que eu trabalho, mas outras empresas precisam trabalhar muito e investir muito no programa de suporte ao paciente. Hum. Você precisa ajudar muito o paciente a fazer o letramento sobre por que ele precisa tratar aquela doença, como que ele vai conseguir o acesso, quando que ele deve retirar. Então, foi um trabalho diferente. Mas acho que o choque cultural, você entender como que eu consigo causar impacto aqui, como que o meu trabalho se torna relevante aqui. Passar por tudo isso fez, assim, acho que formou um novo Diego, sabe? Eu costumo dizer que nos meus one-on-ones aqui, depois que eu voltei, eu acho que eu me considero um novo profissional. Talvez eu estava num momento onde eu já dominava bastante a minha função e os meus desafios, e eu fui para algo que me tirou da zona de conforto. E aí você tem um pouco de dor de barriga. E aí é Uhum. outro idioma. E aí, como que você comunica bem? Como que você convence as pessoas em outro idioma? Então foi muito importante essa experiência para mim. Diegão, e o que um profissional brasileiro precisa desenvolver para ganhar visibilidade fora do país? Eu sempre vi isso muito forte em você, sempre que recebíamos executivos de fora do país, você é que ia para o campo com esses executivos, sempre davam feedbacks muito positivos. Sua foto no LinkedIn chama atenção porque você está em cima do palco com o presidente global, né, da empresa. Então, qual é a sugestão, qual é a dica que você deixa para esses profissionais aqui do Brasil que querem se destacar lá fora? Aí eu começo com a sua função atual, né? Dentro da sua função atual, você precisa fazer ela bem feita. Você precisa dominar quais são as suas atribuições, né? Qual que é o seu papel ali, independente se você é representante, analista, gerente de marketing, você precisa fazer bem a sua função. E o inglês. O que eu
trago particularmente para o inglês, e aí nesse momento, Fê, que eu era representante e recebia os executivos internacionais, a primeira pessoa que me fez essa pergunta, pô, você poderia trabalhar com esse executivo internacional? Foi o Clauber, que você Uhum. conhece bem, que também foi um grande mentor para mim. Eu falei, olha, eu não sei se eu consigo fazer uma apresentação para ele em inglês hoje, mas falar sobre o meu trabalho, o dia a dia, eu consigo sim. E eu perdi a timidez, assim, eu não tinha timidez para receber essas pessoas, e eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me comunicar com esses executivos internacionais em inglês. E isso me forçou a continuar estudando, sabe? Porque às vezes você estuda inglês e aí você não tem, às vezes, uma oportunidade para pôr em prática e as pessoas acabam desanimando. Eu falei, não, eu estou aberto a receber essas pessoas e eu começava a estudar, então preparava meu pitch sempre, e isso foi me trazendo visibilidade, assim, foi me trazendo destaque. Então, depois que eu mudei para funções em marketing, semana sim, semana não, eu tenho uma apresentação em inglês. É algo que você precisa destravar. Ah, Precisa destravar. Eu continuo estudando, eu acho que é muito importante. Acho que o inglês ele tem que entregar algo, uma comunicação cada vez mais sofisticada. Como eu te falei, pô, você ser um bom comunicador em português e um bom comunicador em inglês são caminhos diferentes. Então, por isso eu continuo estudando, principalmente a parte de apresentação, business meeting, mas o inglês ele é super importante. Então, se você domina aquilo que é a sua atribuição e você consegue comunicar isso em outro idioma, isso já abre muitas portas para você. uhum. Muito legal, Diegão. Hoje você está na posição de gerente de inovação e marketing, E marketing, correto? isso, correto. Hoje a gente fala muito sobre inovação aberta, né? Projetos de inovação aberta. Como que você enxerga o papel dessas parcerias, externas dentro da indústria farmacêutica? Com empresas, com startups, enfim, como que você enxerga essa parceria de inovação aberta? Olha, a minha opinião, a minha visão sobre como que inovação funciona na indústria farmacêutica hoje, acho que talvez você concorde comigo, o mercado farmacêutico ele é um mercado tão regulamentado, né? A gente, mais do que ser ético, a gente precisa sempre ter muita certeza que as nossas ações elas são éticas, né? Porque talvez a gente faça, talvez não, a gente faz receita com algo que é o direito das pessoas. Então a gente precisa tomar sempre muito cuidado. Mas o mercado farmacêutico em geral ele demorou muito para inovar. Outros mercados, telecomunicação, TI, tem outros mercados inovaram. O mercado financeiro inovou muito mais rápido do que o mercado farmacêutico. Uhum. Então, a inovação aberta acaba trazendo um pouco para grandes corporações aquilo que a gente não estava pensando. Às vezes a gente está tão limitado e treinado com coisas que, não, isso eu não posso fazer, não, isso a indústria não pode fazer. Mas no fim a gente precisa trazer para o centro aquele que é o mais importante, que é o paciente. Uhum. Eu não me considero que a empresa que eu trabalho a gente quer vender remédio. Eu considero que a empresa que eu trabalho a gente quer poder impactar mais pacientes. Então, como que isso funciona? Precisa entender como é que é a jornada desse paciente. E por mais que a gente estude isso internamente, você ter empresas de fora com um outro mindset que te ajude a pensar diferente como que é essa jornada desse paciente, talvez acelere essa jornada, né? Acelere o quanto esse paciente pode ser ajudado com melhores tratamentos e num prazo menor. As doenças que eu trabalho hoje, o diagnóstico delas no Brasil vão de 8 a 12 anos até o Uhum. paciente receber um diagnóstico. Talvez a gente, como corporação, demorou. Eu acho que a gente já avançou bastante, mas a gente, como corporação, no passado demorou para ouvir outras áreas, outros mercados e como que a gente Uhum. podia ajudar e acelerar a jornada dos pacientes. Muito legal. E dá exemplo da psoríase, né? Um Uhum. exemplo. É incrível, né? A jornada do paciente até chegar a um tratamento correto pode durar realmente 10 anos. E depois que esse paciente tem o tratamento correto, ele fica livre ali de lesão em menos de 6 meses, É verdade. né? Então, a importância de encurtar essa jornada. E a gente sabe que em algumas empresas sempre existem os anticorpos da inovação, né? É Uhum. o que você falou, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas muitas vezes eu acho que falta comunicação entre as Uhum. áreas, porque as startups, a Nexus e outras, eh, temos várias hoje no mercado, muitas vezes já tem aquela solução pronta
que vai justamente acelerar, né, essa questão da jornada do paciente no centro sempre. Então, a mensagem que eu quero deixar é que não desista no primeiro não. Né, que realmente apresente no detalhe para todas as áreas, para ver que se realmente estiver dentro do compliance, é possível sim colocar o projeto em prática, né, Diego? E eu acho que o desafio é nosso, do profissional de inovação e profissional de marketing. A gente precisa, talvez, ser mais treinado do quanto a gente, de repente, não vai colocar a reputação de uma grande empresa em risco. A intenção, ela é sempre boa. A intenção Uhum. nunca é fazer algo errado. Mas você precisa realmente ter pessoas que têm um outro olhar, que vivenciaram coisas diferentes, para entender se isso não vai colocar a reputação da empresa em risco, se não vai colocar a reputação daquilo que a gente faz para os nossos clientes, para os pacientes em risco. Então, o Uhum. desafio é nosso, profissional de marketing, precisa estudar bem aquilo que é regra, aquilo que realmente vai ajudar os pacientes a acelerarem ali o acesso aos melhores tratamentos. Esse desafio é nosso. A gente que tem que estudar e se preparar para discutir com as áreas regulatórias o que a gente realmente pode fazer e o que a gente pode inovar. Perfeito, perfeito. E na Nexus, esse é o meu papel, porque os 20 anos de experiência dentro da indústria, né, uma área altamente regulada, passei por 3 grandes multinacionais, a gente conhece muito do compliance. Né? Sim. Então a gente sabe no detalhe o que pode, o que não pode, mas essa importância, apresenta lá para o jurídico, apresenta para as diversas áreas, envolve todo mundo, né? Porque esse trabalho multidisciplinar nesses Perfeito. projetos de inovação aberta, eles são fundamentais, né? Não ficar só no marketing. Então, ali envolve todas as áreas Isso. que tem essa facilidade para que a coisa ande um pouco mais rápido, né, Isso Diegão? mesmo. Você fala muito em conectar ciência e impacto humano. Onde você acha que a comunicação ainda falha dentro da indústria farmacêutica? A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? O mercado de saúde em geral, ele forma grandes cientistas. No Brasil a gente vê isso, internacionalmente a gente vê isso, o mercado de saúde forma grandes cientistas. E quando a gente traz isso para a comunicação, nem sempre a pessoa que domina o estudo de uma molécula, domina o tratamento de uma doença, talvez consiga comunicar isso da melhor forma. Eu considero que o grande KOL, né, que a gente chama o Key Uhum. Opinion Leader, ele tem ali uma responsabilidade muito grande de mais do que ser um profissional que domina determinadas patologias, tratamentos, produtos, ele precisa conseguir comunicar e treinar, capacitar outras pessoas. Essa jornada do paciente, ela passa por isso, né? A gente Uhum. precisa ter os médicos capacitados, cada vez mais capacitados, para identificarem mais rápido também algumas patologias e entenderem qual é o melhor momento de iniciar os tratamentos. Então, nem sempre o mais técnico vai conseguir comunicar melhor, e a gente, como indústria, também tenta trabalhar muito isso com os nossos clientes. Muito, muito legal. E pegando esse gancho, o modelo tradicional de mini meetings, você acredita que ainda funciona ou que é necessário realmente passar para algo mais interativo, né? Menos, aspas, robótico? Uhum. Eu acredito que funcione, eu acredito, mas eu também trago que a gente precisa avaliar melhor. O mini-meeting é a educação médica continuada, né? Como que a Uhum. gente consegue transmitir mensagem, capacitar, treinar outros profissionais. A gente contrata um speaker para treinar outros profissionais. Falta a gente avaliar melhor o impacto disso, sabe? A gente discute muito pouco o pós. É Legal. uma ação que dá bastante trabalho e a gente discute muito pouco o pós, se realmente a gente impactou o cliente certo, com a mensagem certa. Eu acredito no mini-meeting, mas com um grande espaço de melhoria. Acho que esse é Uhum. meu ponto. E eu falo muito isso internamente. É algo que a gente faz, é importante, mas a gente discute o quanto a gente tem para aprender ainda com cada ação dessa. Legal. E aproveitando toda essa sua experiência, Diegão, se você hoje tivesse que desenhar um treinamento ideal, entre aspas, né, para os médicos, quais seriam os principais pilares? Olha, trazendo para o que eu penso hoje, eu não sei se é, eu, como empresa, conseguiria treinar o cliente dessa forma, ainda não sei, Uhum. mas o que eu considero importante é ter os key opinion leaders, né, os KOLs, e também ajudá-los numa forma
ajudá-los a melhorar a comunicação deles também. Não melhorar a comunicação deles, mas treinar a comunicação deles também, para que eles sejam excelentes speakers, né? Para que eles sejam bons speakers, para que eles consigam transmitir as mensagens reais e que a gente gostaria para os clientes. Porque senão fica algo muito robotizado, muito mecânico. Eu não quero só dar uma aula, sabe? Eu não quero que, de repente, tá dentro de um congresso e um speaker fala para 400 médicos e não tenha impacto nenhum. Então precisa treinar a habilidade de comunicação. A parte técnica, eu posso dizer que todos têm. Mas como que a gente comunica isso de forma que realmente tenha impacto para quem está ouvindo? Como que a gente abre um interesse, né, daquele público? Você comunicar para um público grande é muito difícil. Muito. Pequeno também. Mas para um público grande, maior, é mais difícil ainda. Como que você ganha o interesse dessas pessoas e você permanece essas pessoas engajadas com o que você está comunicando? Isso é o que eu acredito que tem mais impacto hoje para um speaker e que eu gostaria que eles tivessem. Muito legal. É muito bacana o que você está trazendo na Nexus, voltando para a Nexus, porque bate muito com o nosso propósito. Na dermatologia, o médico responsável pela parte científica é o Dr. Gleison Duarte, que você conhece muito bem. E dentro desse trabalho que a gente realiza, a gente faz toda uma revisão do material médico, do material de marketing pelo Dr. Gleison. Depois entra ou Miziara ou Diego Oliveira ligando e associando a essa parte da comunicação. A gente faz o treinamento dos médicos, inclusive com dinâmicas, roleplay. Então, está muito em linha com o que você sugeriu, né? Sem a gente combinar, lógico, de maneira alguma. Mas é isso que a gente está tentando mudar, né? Realmente transformar o modo que os mini-meetings e também os speaker trainings são realizados hoje aqui no Brasil. Então, super em linha, Diegão. Agora, mudando um pouco de assunto, como você vê a integração entre a área de marketing e a força de vendas dentro da indústria farmacêutica? Olha, é um tema que eu gosto muito. Quando eu saí de uma função de vendas, de força de vendas, e fui para marketing, a primeira missão que eu identifiquei que era minha, como que eu transmito de forma clara o que é realmente a estratégia, que é pensado dentro da companhia, dentro do escritório, para quem está na ponta, visitando o nosso cliente. Não é simples. Muitas vezes, e acho que é o histórico da indústria farmacêutica como um todo, parecia que as coisas eram... você precisava ser jogado assim, sabe? Eu sou o dono da estratégia e você tem que fazer e pronto. Talvez num passado tenha sido dessa forma. E eu entendi que tinha um espaço grande das pessoas não executarem por executar. Entendessem o que é a estratégia. A estratégia ela não saiu da cabeça do Diego, ou da cabeça de qualquer profissional de marketing. Ela saiu de um monte de pesquisas que a gente faz no mercado, entender um pouquinho de por que como o médico, o nosso cliente, pensa, o que é importante para ele na tomada de decisão. E a gente não quer forçar nada, sabe? Eu não quero inventar No mercado farmacêutico não funciona você ter uma mensagem marqueteira como a da Coca-Cola ou de outras corporações. Pô, você precisa realmente impactar com o que você vai falar, precisa fazer sentido. Fora o fato de ser verdade, precisa fazer sentido para aquele cliente. Então eu entendi que eu tinha um espaço legal para trabalhar em relação a isso. E eu acredito que eu consegui e tenho conseguido transmitir, talvez de forma mais clara, por que a gente tem determinada estratégia e dedico muito tempo para que força de vendas entenda por que essa é a nossa estratégia. A forma que a gente pensou em estratégia, a forma que a gente pensou a estratégia, ela é para todo cliente? Não. Sempre falo isso, não é nada engessado aqui, pessoal. Mas ela é fruto de algumas pesquisas e a gente sabe que muitos clientes são impactados se a gente trabalhar dessa forma. Agora a decisão é sua, na sua região. O Brasil são vários países dentro do mesmo país. Mas a gente precisa sair de um padrão, sabe? E eu tenho conseguido comunicar bem o que é a nossa estratégia, como que a gente gostaria de atingir o nosso cliente. Muito legal. E a gente volta a falar da importância da comunicação. Porque se o consultor ele não entende o porquê daquela estratégia, dificilmente ele vai pôr em prática. Isso mesmo. E eu tive a oportunidade de gerenciar metade do Brasil, com exceção de São Paulo e Sul. Então, o que você falou é muito certo. A gente tem como adequar essa estratégia aí para cada uma das regiões, desculpa. E eu vou além, a importância também da gente
inserir os consultores na estratégia, porque é ele que está ali na ponta, ele é que está no dia a dia com o médico. Então, por que não também inserir o consultor na construção dessa estratégia, né? Perfeito. Então, muito, muito bacana, Diegão. Diegão, para um profissional que está hoje trabalhando numa linha regular e quer migrar para alta complexidade, qual é o conselho que você deixa para esse profissional? Acho que se conectar com as pessoas. Se dentro da empresa que você trabalha hoje, você tem pessoas que já têm uma linha de alta complexidade, você precisa ser vocal, você precisa conectar e comunicar para as pessoas que você gostaria de se desenvolver para aquela linha, para aquele mercado. Ninguém nasceu pronto, mas quanto mais você absorve antes de ter a posição, é muito melhor. Vai te colocar à frente de outros candidatos. Se conectar com as pessoas, conectar com um time gerencial, o mercado de alta complexidade, como a gente falou antes, passa muito por acesso, entender como que funciona a dinâmica de acesso público, privado. Você não precisa esperar estar no mercado, agora eu tenho a vaga, então agora eu vou entender sobre isso. Eu não gosto. Quando o meu sonho, quando o meu desejo era ser gerente distrital, você sabe disso. Eu conversei com todos os gerentes distritais para entender quais eram os maiores desafios deles, como que eu poderia fazer uma transição talvez mais suave, né, de sair de uma função de vendas para gestão. Você precisa entender um pouco de como as pessoas pensam para formar também o seu capital. Muito Então, legal. conectar com as pessoas, para mim, é o principal se você quer dar um passo à frente. Estudar, né, Fê? E estudar, eu acho que é super importante. Estudar o mercado. Então, pode ser curso, mas pode também ser comunicando e conectando com pessoas que já atuam no mercado. Você precisa começar a formar o teu capital sobre o mercado que você gostaria de atuar. Perfeito. E volto a dizer, você falando, passou um filme na minha cabeça. O quanto que você realmente conectava com os GDs, né, comigo e com todos os GDs, o quanto que você se envolvia nos mais diversos projetos. E eu lembro que quando você participava de um processo seletivo, a gente ficava numa torcida violenta. Então, gente, eu deixo aqui o recado: a indústria farmacêutica é um mundo de oportunidades. E a alta complexidade, eu percebo que o crescimento, o Diego é uma prova viva disso, é muitas vezes bem mais rápido do que uma linha regular. Então você pode fazer aí um crescimento horizontal e um crescimento vertical. Então, o conselho que eu dou, quem quer migrar para alta complexidade, saia da zona de conforto, tenha coragem, porque a indústria farmacêutica é um mundo de oportunidades. Vejo muito profissionais trabalhando desmotivado, né, por uma questão da zona de conforto, e podia estar voando aí com um brilho nos olhos e com aquele frio gostoso que sempre dá na barriga quando a gente muda de função. Esse é o maior termômetro que eu tenho, Fê. É esse frio na barriga de saber que em várias vezes eu vou ser testado por fazer alguma coisa pela primeira vez, e o meu termômetro é o quanto eu sou satisfeito, assim, eu levanto. Acho que não quero trazer um clichê assim, você não reclama. Não, acho que eu levanto todas as segundas-feiras assim, feliz pelo que eu tenho que fazer, sabe? Eu sou satisfeito com o meu trabalho, com a empresa que eu trabalho. Isso é um grande termômetro e as pessoas têm que buscar isso. Eu fico cansado, óbvio, tem dia que é mais estressante, com certeza, mas eu começo a minha semana e eu encerro a minha semana muito, muito satisfeito, muito feliz com o que eu tenho que fazer. Muito legal. Diegão, estamos partindo para o final. Eu vou abrir aqui para suas considerações finais, deixo o espaço aberto para você deixar aí o seu recado. Fique super à vontade, meu amigo. Meu amigo, te agradecer a oportunidade, falar um pouco sobre minha carreira, falar sobre um mercado que eu gosto tanto, é algo que eu gosto de fazer, então obrigado pela oportunidade. As pessoas que quiserem conectar comigo, meu LinkedIn está aberto, se eu puder ajudar com dica, com alguma coisa, fiquem à vontade, né? E contem comigo, prazer estar aqui com você. Diegão, eu que super agradeço a sua presença. Realmente sou um grande admirador de você como pessoa, como profissional, admirador da sua carreira. É uma carreira exemplar, né? Eu acompanhei aí parte dela e sempre tive muita admiração. Então agradeço muito a sua participação. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. E vocês que ficaram até o final, não deixe de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo e de também ativar
o sininho. Até o próximo episódio.